Muito bem, tem uma pergunta aqui de uma paciente, uma pergunta um pouquinho intrigante, né? Mas a gente vai responder. Eu já falei com o médico para ele pedir uma biópsia de minha urticária e ele nega. Afinal, quando se deve solicitar esse exame? Olha, certamente o médico tem suas razões, né, de negar um exame invasivo, porque a gente, quando faz medicina, a gente aprende algo muito importante na nossa vida, que é primeiro não lesionar o paciente, ou seja, primum non nocere em latim, primeiro não lesionar o paciente. Então a gente sempre tem que estratificar o risco. A gente sempre precisa ver se haveria indicação de fazer aquele procedimento no paciente. Uma urticária é um procedimento invasivo. Perdão, a biópsia é um procedimento invasivo. A biópsia é um procedimento que, de certa forma, causa lesão no corpo do paciente e não é isento de riscos. Tudo bem que o risco é pequeno quando você faz com um profissional qualificado, um profissional especialista na área que está treinado para retirar esse fragmento do seu corpo, mas tem risco. Então a gente precisa tomar cuidado. Se o médico entendeu que não há necessidade ou não teria indicação de fazer a biópsia, é porque justamente ele está estratificando o risco, ele está colocando na balança se valeria a pena você fazer e se ele poderia causar então uma iatrogenia no seu caso, ou seja, uma lesão causada por ele próprio ou pelo procedimento que ele solicitou, né? Então entraria como imprudência, como crime de imprudência. Então o médico tem que tomar muito cuidado em relação a essas situações. Mas eu fiz um apanhado aqui de quando você deve pedir biópsia para um paciente com urticária. É lógico que todas as informações que você receber aqui, você precisa passar para o seu médico assistente. Não existe uma receita de bolo para a medicina, existe justamente a avaliação do seu médico assistente de possibilidades que, de certa forma, possam estar relacionadas ao seu quadro clínico. Então, não tem uma receita de bolo. Mas existem, assim, algumas diretrizes que a gente pode levar em consideração, onde a urticária, quando é uma urticária sem coceira, então seria um fator a mais para se pensar na biópsia. Uma urticária com uma duração individual das lesões, mais ou menos entre 24 a 48 horas, ou seja, aquela lesão que ela fica no seu organismo por menos de 24 horas e que some, né? Ou seja, ela aparece e some em menos de 24 horas, a gente fica mais tranquilo. Agora, aquela lesão que, de certa forma, se mantém entre 24 e 48 ou até mais, então essa lesão a gente precisa biopsiar, porque pode estar relacionado com uma urticária de origem mais, por assim dizer, mais complexa, né? Quando a urticária, ela produz um certo tipo de hiperpigmentação também, ou seja, ela aparece no seu organismo e ela faz uma tatuagem, por assim dizer, ela pigmenta, ela deixa uma sequela com pigmentos ali, né? Então, quando a gente tiver uma lesão dessa forma, também se pensa em biopsiar para se fazer o diagnóstico de complicações mais complexas, né? Sensação de dor e também de queimação. Então, o paciente pode ter uma dor ou queimação no local e a gente precisa, então, analisar isso com mais detalhamento. Quando o paciente não consegue controlar com remédio para alergia, com antihistamínico, principalmente o antihistamínico que bloqueia o H1, receptor H1 de histamina. Então, por exemplo, a fexofenadina é um antihistamínico H1, a derloratadina é um antihistamínico H1, a cetirizina é um antihistamínico H1. O que mais? A ebastina é um antihistamínico H1. Ou seja, quando o paciente não consegue controlar, quando a gente faz uso do antihistamínico antialérgico e não consegue controlar a urticária, então também seria mais uma indicação de biópsia. Quando o paciente, de certa forma, tem sintomas com muita frequência pelo corpo inteiro, os chamados sintomas sistêmicos, quando ele tem, por exemplo, uma dor nas articulações, nas poliarticular, quando ele tem febre, quando ele tem calafrio, quando ele tem náusea, vômitos, diarreia, tudo isso associado à urticária crônica, certamente, não urticária aguda. Então a gente pensa também em fazer biópsia. E quando os exames laboratoriais eles vêm anormais, por exemplo, você tem uma alteração na proteína C reativa, que é justamente um exame que mostra processo inflamatório em atividade. Quando você tem uma alteração na velocidade de hemossedimentação, no VHS,
também é um exame que mostra inflamação. Quando você tem um aumento dos leucócitos no seu hemograma, uma leucocitose, também é um exame que mostra que alguma coisa está errada. Quando você tem um consumo, ou seja, você tem baixo um marcador chamado complemento, sistema complemento. Quando a gente tem baixo esse marcador do sistema complemento, isso pode estar relacionado com doenças autoimunes, porque a doença autoimune ela consome o sistema complemento, principalmente a gente pede o C3, o C4 e o CH50, e quando ou o C3 ou o C4 ou o CH50, que é o CH, que é o complemento total, eles vêm baixo, a gente precisa pensar sim na possibilidade de biopsiar essa lesão, porque pode ter uma doença autoimune e essa urticária pode ser de origem autoimune. Quando você tem um fator antinuclear positivo, FAN, F-A-N, esse fator antinuclear positivo, ele pode indicar também uma doença reumática e essa doença reumática pode estar sendo a responsável pelo aparecimento da urticária. E quando você tem um exame chamado eletroforese de proteínas, quando você tem uma anormalidade desse exame, eletroforese de proteínas, a gente pensa também em algum outro tipo de doença não alérgica, alguma doença mais complexa, autoimune ou uma doença linfoproliferativa, que de certa forma possam estar também associadas a doenças mais graves. Então, a urticária, quando ela teria indicação de biópsia, seria nessas circunstâncias, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.